E os alertas do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, seguem mantidos para, principalmente hoje à tarde, em boa parte aí do sudeste, parte do sul do Brasil. Tem alerta laranja aí para tempo severo aí, com risco de temporais, risco de ventos acima de 60 km por hora, risco também de chuva acima de 50 milímetros por dia. O que aconteceu ontem na capital, exatamente vários pontos aí em São Paulo, tivemos chuva forte também, lá em Juiz de Fora, que está dentro do outro alerta, porque temos dois alertas sobrepostos, então segue aí boa parte do sudeste, também parte do centro e oeste aqui, parte do sul do Brasil, incluindo a região leste de Santa Catarina, e metade norte, nordeste e leste do Paraná. Também parte da Serra do Rio de Janeiro. Estão dentro dos alertas aí. Esse aqui é o alerta amarelo, um pouco mais brando, mas também pode ter ventos, pode ter risco de granizo. E os modelos seguem mantendo aí volumes que passam dos 25 milímetros, mas a gente sabe que durante aí essas instabilidades da tarde, chegar a 50, passar de 50 milímetros, assim como ontem a gente estava na live, a gente estava acompanhando aqui no início da live, não estava chovendo aqui nessa região de São Paulo, no túnel Max Pfeffer, e choveu tanto aqui que alagou o túnel e foi interrompido. Não deu uma hora para que isso acontecesse, só para a gente ter uma ideia do volume de chuva que despencou em São Paulo ontem, mesmo que os modelos não colocavam toda essa chuva. Então, ponto de atenção, porque sim, podemos ter chuva volumosa, temporais, tem muita instabilidade, muita perturbação atmosférica, o calor combinado com a alta umidade, podemos ter aí formações convectivas e muita chuva nas próximas horas, principalmente à tarde, pessoal. Neste momento, aqui no Rio Grande do Sul, o tempo é totalmente aberto, sem nuvens, a temperatura neste momento é de 26 graus e hoje deve passar novamente aí dos 30, chegando perto dos 35 aqui no Vale dos Sinos. Antes de continuar, galera, já deixa o like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para receber as notificações. Se tiver o botãozinho de hypar no celular, senta o dedo no hypar e compartilha este vídeo, deixe seu comentário, que eu leio todos os comentários aí. Então vamos para a leitura dos dados aí do modelo europeu na rodada 0Z. Então tem instabilidade aí no sul de Santa Catarina. Florianópolis pode ter uma pequena instabilidade, região de Blumenau, Joinville, e também há o risco, né, pessoal? Risco pontual de ter uma formação aí à tarde, porque todas as localidades mostram instabilidade à tarde. E mesmo mostrando uma condição pequena de instabilidade, pode haver desenvolvimento de temporais, formações convectivas locais, causando aí transtornos e, infelizmente, há riscos, tá, pessoal? Não são descartados riscos aí pontuais de microexplosões, como já foi identificado semana passada. Tivemos, infelizmente, ali um tornado também aqui na região São José dos Pinhais. Eu estou aqui com o simulador de tempo severo, com alguns parâmetros aí de formação de supercélulas. Não há muita estimativa. O indicador CAPE vai estar um pouco alto. Então, assim, pode dar um destart aí, né, de formações convectivas. É necessário sempre atenção à tarde aqui no sul do Brasil. Isso se tratando aqui litoral de Santa Catarina, também litoral do Paraná, Grande Curitiba também pode ter chuva à tarde aí e com volume de chuva forte, tá, pessoal? Curitiba está colocando uma condição de chuva forte. Entre Curitiba e o litoral também aí várias áreas de chuva mais intensa. Região de Londrina pouca chuva, mas também todas as condições aí são à tarde. Parte centro, oeste, quase nada de instabilidade, fica um pouco mais seco. Também aí na região central de Santa Catarina, parte do Planalto entre Lages, Taió, Caçador, muito calor à tarde, nebulosidade, temperatura batendo 30 graus, mas a princípio não temos chuva neste momento. Para o Rio Grande do Sul, a gente observa aí que a Costa Doce tem um pouco de instabilidade, abaixo de Porto Alegre, Camaquã até Pelotas, a gente pode ter algumas pancadas irregulares aí hoje à tarde. Então a região sul aí tem um pouco de instabilidade, a parte central, aí o restante do Rio Grande do Sul, permanece o calor e até o momento Uruguaiana, São Borja, Três Passos, Erechim, Passo Fundo, praticamente nada de chuva, também Santa Maria, Caxias, a Serra aqui pode ter algumas pancadas muito isoladas, mas pode passar limpo sem instabilidade. O litoral norte, tanto o litoral sul, tem um pouquinho aí de possibilidade de pancadas isoladas à tarde, mas é uma condição muito pequena com o aumento da nebulosidade estando conectado aí com o sul de Santa Catarina. E aí avançando aí para São Paulo, praticamente o modelo coloca chuva em praticamente todo o estado. Algumas regiões ele deixa de fora, região de Campinas, Jundiaí, Sorocaba, mas há a possibilidade aí de a gente ter convecções, formações à tarde também. É uma grande área aqui que ele deixa de fora pelo modelo europeu. No GFS aqui também ele deixa uma parte de fora, acaba concordando.
Lá no Icon já ele diz que chove nas rodadas 0Z. Então assim, pessoal, instabilidade pode ocorrer em praticamente todo o estado, como está no alerta aí do IMET. Demais regiões, então lá em Taubaté, Vale do Paraíba também tem chuva, o litoral paulista, desde o sul até o norte, por enquanto, quase nada de chuva. Pode passar limpo, sem uma gota d'água e muito calor. Temperatura batendo na casa dos 30 graus. Novamente em Itanhaém, Santos, São Sebastião, Ubatuba. Lá em Angra dos Reis pode ter um pouco de instabilidade à tarde, que pode chegar aí perto dos 5 milímetros. Seguindo o litoral para o Rio de Janeiro, aí a gente vê que pode ter aí uma instabilidade à tarde. Ainda estão colocando uma mudança aí neste quadro, aumento da nebulosidade, algumas pancadas aí que talvez podem ser mais volumosas, se a instabilidade da serra conseguir chegar até o litoral, que a gente observa entre Volta Redonda, Petrópolis tem chuva, região sul de Minas, São Lourenço, Larvas, Varginha, chuva aí que pode bater 20 milímetros superando, chegando até o Triângulo Mineiro, vai até o oeste, avançando até Goiânia, que está dentro do alerta aí do IMET. Lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, também tem chuva aí perto de 15 milímetros. Belo Horizonte tem um pouco de instabilidade, Juiz de Fora pode ter chuva volumosa novamente. Está no limite aqui, né? Limite parecido com ontem, mas pode passar dessas condições. Barbacena, Santos Dumont, voltando aqui para a Serra Carioca, Nova Friburgo. Já entre Maricá e Cabo Frio, a condição de chuva é bem pequena. Cabo Frio, Rio das Ostras, Macaé, praticamente nada de chuva. Lá no Espírito Santo, Cachoeiro do Itapemirim, tem chuva também em Muriaé, Ubá, Miraí. É uma quarta com instabilidade setorizada à tarde. Típicos temporais de verão, calor e chuvas isoladas. Espírito Santo, Cachoeiro do Itapemirim pode ter umas pancadas aí também à tarde. Por enquanto, o quadro é pequeno lá em Vitória, Colatina quase nada. E avançando aí para a Bahia, a gente na faixa leste até Salvador tem algumas pancadas isoladas, Vitória da Conquista, mas a condição é muito pequena de chuva. Esticando aí demais regiões, não tem chuva. No restante nordeste, entre Maceió, Recife e Natal, condição muito pequena de instabilidade aí, praticamente nada. Fortaleza também dá para considerar quase nada de chuva. Temperatura aí batendo tudo acima de 30 graus, tá, pessoal? Lá em Manaus, hoje a gente tem um volume um pouquinho maior, perto do meio-dia, pode ter chuva forte aí até meio da tarde, superando aí perto de 15 milímetros nesta quarta-feira. Então, ponto de atenção mais na região sudeste aí, sim, pessoal, pode ter chuva volumosa, pode ter temporais, temos que ficar atentos também aos alertas da Defesa Civil. Lembrando, as temperaturas vai passar dos 32, batendo na casa de 35 em boa parte do Rio Grande do Sul. Ontem os registros oficiais estavam na casa de 35, aqui em Campo Bom, inclusive aqui na estação meteorológica. 28 lá em Floripa, chega perto dos 30 também. Chapecó, a região aqui acima de 30, Cascavel. Curitiba a temperatura está mais amena, em torno de 20 a 25 graus. Bauru 30 graus. Três Lagoas acima dos 30 também. São Paulo chama atenção, pode bater aí perto dos 30 também e aí chove. Por isso que a gente tem risco aí de temporais. Ribeirão Preto também perto de 30. Rio de Janeiro também mantém as temperaturas acima dos 30 graus. E a região nordeste aí, muito calor. Teresina, 37 graus. Então, se está marcando 37 aqui no índice, vai passar dos 40 lá nos registros. Podem ter certeza. Ok, pessoal, atualizações da rodada 0Z do modelo europeu para esta quarta-feira, mantendo praticamente tudo que a gente falou ontem na live aí. Não mudou muito o quadro, se mantém aí o ponto de atenção para as tardes, né? Podemos ter temporais à tarde, desde aqui de Santa Catarina até a região central do Brasil, passando aí por São Paulo, Minas, também parte do Rio, parte do Paraná, parte do Mato Grosso do Sul, parte de Goiás. Então tem que ficar atento a essas formações da tarde. Muito importante, deixa o like, se inscreva, ativa o sininho e não esqueça do botãozinho de hypar. Eu sou o Fabiano Fetter e vocês estão no canal Pedalando com a Ciência. Um forte abraço, uma ótima quarta-feira e até mais. Valeu, galera. Tchau, tchau. It's one small step for man, one giant leap for mankind.